Sim, sim, eu tô pronto. Entendeu? Então, bom dia a todos. Estamos aqui para a defesa pública do mestrado do João Henrique Faes Batista, que está sob minha orientação. O tema dele é Resistance Analysis of Virtual Machine Based on Ethereum Consortium Blockchain Networks Against Internal DOS Attacks. E ele vai ter como banca avaliadora o professor Dr. Guilherme Pierre Kozlowski, da UDESC, e o Dr. Nelson Mendura Gozés, do IBM Watson Research Center, que está, nesse momento, remotamente participando também dos Estados Unidos. O João vai ter de 40 a 60 minutos para fazer a apresentação do trabalho dele, e após isso, a palavra será passada para a banca, que possui igualmente ao mesmo tempo. Depois da arguição da banca, a palavra ainda é aberta ao público, e depois a banca se reúne para a deliberação e retorna para anunciar o convite. João, no canto superior direito tem um cronômetro, né? Esse cronômetro, a partir do momento que eu passar o controle da apresentação para você, você tem então o tempo liberado. Deixe-me só apenas então fazer só a mudança para os slides. Todos conseguem ver os slides? Sim. Estão Sim, claros aí? Certinho. Tudo certinho. E João, está com o controle da apresentação, está com você, só confirma se está tudo ok. Só deixa eu fazer algumas alterações aqui para poder... perfeito. Certo, professor. Tudo certo? Uhum. Então, João, a palavra está com você. Boa apresentação. Eu vou fechar, peço a todos que mantenham os microfones fechados durante a apresentação do João. E depois a gente vai para a evolução. Boa apresentação, João. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou João Henrique e venho apresentar para vocês o trabalho com o título Análise de resistências de máquinas virtuais baseados no blockchain Ethereum consorciado perante ataques DOS internos. Estou com a supervisão, com a orientação do professor Charles Christian Mears. Essa é a agenda da nossa apresentação de hoje, que vamos ter. E vamos iniciar nossa apresentação através da contextualização, né? O primeiro ponto a destacar é o crescimento de aplicações que têm utilizado a tecnologia blockchain, né? E com esse crescimento dessas aplicações que têm utilizado, diferentes setores com contextos e realidades diferentes, eles têm aplicado a tecnologia. Mas por parte desses setores existe a necessidade de entender o uso da tecnologia blockchain e também quais são a melhor forma de utilizar, de ter a sua própria aplicação, né? Um outro ponto em destaque também é o crescente investimento em aplicativos baseados no blockchain privado e consorciado. E com isso, e com essa adesão por esse modelo, as organizações também têm tido como uma prática a criação dos nós de blockchain usando máquinas virtuais nas suas nuvens computacionais. Em relação a essas máquinas virtuais, por default, que as configurações do flavor dessas instâncias, né, elas são mais ou menos duas vCPUs e 4 GB de memória RAM, cada uma dessas máquinas virtuais que são utilizadas como nó. E fica algumas questões elas ficam em aberto, né? Se realmente esse flavor dessa instância, dessa máquina virtual, ela é o suficiente para suportar essas aplicações que a tecnologia tem utilizado. E pensando nisso, né, surgiram duas possibilidades de ataques DOS que poderiam acontecer caso ela não tenha esse suporte, né? O primeiro cenário possível que a gente imaginou seria um cenário com um ataque DOS de uma forma não intencional, e o segundo cenário seria um ataque DOS de uma forma que um agente malicioso, com algum usuário que seja malicioso. Bom, pensando na realização de um ataque DOS de uma forma não intencional, a gente pode observar nessa figura, nessa imagem aqui, em que a gente possui 4 dispositivos IoT e uma rede blockchain. Essa rede blockchain, ela fica trocando informações com dispositivos IoTs, os dispositivos IoTs enviam transações para essa rede blockchain e vão gerando toda a cadeia de blocos que ela possui, né? Em um determinado ponto dessa ocorrência, dessa troca de informações, um desses dispositivos IoT, que está em vermelho aqui, ele começa a apresentar determinadas falhas. E por conta dessas falhas que ele apresenta, né, ele começa a enviar um número muito maior de transações
para a rede blockchain, para essa cadeia blockchain. E a gente fica nesse questionamento se realmente essas 12 máquinas virtuais que estão aí, com 2 vCPUs e 4 GB de memória RAM, elas teriam a capacidade de suportar essa quantidade de transações que são enviadas, que seja por minuto, por hora ou por dia, o tanto com essa quantidade absurda de transações que são enviadas, né? E pensando em um outro cenário também, em que aconteça um DOS de uma forma maliciosa, essa é uma rede blockchain que faz parte de uma aplicação de supply chain, né? Em que a gente consegue observar também a existência de 12 máquinas virtuais, e é percebível dentre essas máquinas virtuais que uma dessas máquinas virtuais ele é um nó malicioso, é um nó que tenta explorar algum tipo de vulnerabilidade que existe na rede, que existe dos nós. Em um determinado momento, esse nó ele gera um número excessivo de transações, e com isso existe o congestionamento de banda, como é exemplificado no modelo passado, nessa figura passada, né, no ataque não intencional de DOS com dispositivos, e nesse ele começa a gerar esse número excessivo de transações, e com esse número excessivo de transações que é gerado, ele tem esse congestionamento de banda também, e com isso a ocorrência de um ataque DOS. Uma outra questão também que poderia acontecer nesse cenário com a existência de um DOS malicioso, né, é que esse usuário malicioso, ele tente realizar o consumo de recursos das máquinas virtuais, né, e ele comece a realizar ataques contra um determinado protocolo de uma máquina virtual tentando a subversão desse sistema. E é interessante a gente entender qual vai ser o comportamento dessa rede, a quantidade de transações, todo esse suporte que ele tem. E por que a gente fica com essa dúvida, né? Quando a gente observa aqui, a gente tem, em relação aos flavors e qual é o tamanho flavor correto que a gente deveria escolher, a gente percebe que existem vários flavors que a gente pode ser utilizado. Essa figura aqui que ilustra, a gente tirou do nosso OpenStack, que fica no Live P2D, no nosso laboratório aí na UDESC. E por padrão, geralmente, as máquinas de virtuais blockchain, eles têm utilizado como padrão uma máquina virtual média, que utiliza 2 vCPUs e 4 GB de memória RAM. Mas a gente pode observar que existem diferentes outros flavors que poderiam ser aplicados, né? Existem maiores tamanhos e a gente pode propriamente criar qual é o tamanho necessário. Um exemplo disso é dessa máquina que tem 4 vCPUs e 64 GB de memória RAM, por exemplo, que é um flavor muito maior. E com isso, através desses questionamentos, né, algumas dessas questões surgem durante esse momento, né? A primeira questão que surge é quais as configurações adequadas de flavor. Como a gente apresentou anteriormente, né, existem vários tipos de flavors que a gente pode utilizar e propriamente a gente pode criar flavors diferentes para serem aplicados. E com isso existe esse questionamento, né, de qual é o tamanho certo de flavor que a gente tem que utilizar. Uma outra questão que ela fica em aberto, né, em relação à quantidade de transações que é necessário para suprir as necessidades da aplicação. Isso em relação à aplicação base que é utilizada pelo cliente, pelo setor que está utilizando, em que ele tem que determinar qual é essa quantidade de transações. E por último, também a última questão é quais são os critérios em que indicam que existe um problema na rede blockchain ou nessa aplicação que ele está utilizando, né? Por enquanto a gente não consegue pensar em não tem alguma métrica pré-estabelecida que a gente verifique e diga, olha, aquela blockchain atualmente está com problema, né? Então fica esses questionamentos em aberto. Em relação à relevância desse problema, né? O primeiro ponto é que o número de transações, ele varia muito de setor para setor. Por exemplo, o setor financeiro, ele tem uma quantidade de transações que ele recebe por minuto, em comparação quando uma indústria que está com uma cadeia de supply chain, ela recebe uma quantidade diferente do setor financeiro de transações por minuto, né? Um grande exemplo disso é uma aplicação que, na minha visão, é uma das aplicações mais interessantes, que é o caso de uso da blockchain em um setor governamental, que é o caso da Estônia, né, em que foi divulgado recentemente que eles realizaram em torno de 900 transações por ano. Até existe uma brincadeira por parte de dos secretários do governo, em que eles poderiam, em menos de 24 horas, eles poderiam tirar o governo de uma cidade, de um país e colocar em outro território, em 24 horas todo o serviço dele estaria funcionando. Todo esse serviço ele estaria funcionando de uma forma tranquila, sem problema nenhum, graças à utilização da tecnologia blockchain, que hoje faz parte em torno de 95% do governo deles.
E outra questão de relevância também, né, é em relação às pesquisas que a grande maioria dessas pesquisas que são realizadas, elas verificam o desempenho que as plataformas possuem, que essas aplicações possuem, e também a realização, o desenvolvimento de novas aplicações, né? Bom, falando um pouco mais sobre o nosso modelo de blockchain utilizado, que é o privado e consorciado, né? Ele possui um grande escopo de aplicações, principalmente por setores industriais, governamentais, como o caso da Estônia, e também ele tem sido utilizado por pesquisas por universidades, né? E como benefícios, o primeiro desses benefícios que vale mencionar é a questão de escalabilidade dele, que ele possui uma maior escalabilidade. Existe a relação também da velocidade de transações, principalmente em comparação com os modelos públicos, né, em que, por questões de mecanismos de consenso e tudo mais, as transações acabam sendo mais demoradas no processo de validação e inserção de novos blocos. A questão de consumo de energia também. Isso hoje, acredito eu, que seja um dos maiores problemas dos blockchains públicos, das criptomoedas e de outros ativos que a gente tem, que são de modelos públicos, essa questão de consumo. Em relação ao modelo privado, ele possui um baixo consumo de energia. O custo dessas transações também, eles são bastante influenciados, ou muitas vezes eles não possuem custo dessas transações. E temos também a questão de regulamentação. Em relação ao mecanismo de consenso, né, o mecanismo de consenso ele é essencial para o desenvolvimento de um sistema consistente, o que torna ele, né, uma das áreas críticas de uma aplicação blockchain. Ele é responsável que sistemas distribuídos e descentralizados eles tomem uma decisão de uma forma unânime. Exemplo disso é que tenha, por exemplo, 10 nós participando da rede e a decisão da maioria desses nós, de acima de 51%, em alguns casos, outros casos de 66%. A decisão deles é o que vai ser tomada para todos e vai ser enviada para a cadeia e vai ser replicada que todos os nós tenham a mesma informação e a mesma sequência da blockchain. Ele também é responsável pelo gerenciamento de todos os nós, como também pela ordenação dos blocos que são inseridos na cadeia e as informações que possuem dentro deles. Em questão aos tipos de algoritmos que possuem mecanismos de consenso, né, a gente sabe que existem vários mecanismos de consenso vários modelos, vários tipos, mas em destaque para o nosso trabalho, vamos destacar o Crash Fault Tolerance, que são algoritmos de consenso que eles são resistentes a falhas de dispositivos, né? Que estão um pouco mais a falhas de dispositivos. Nesse quesito de falhas de dispositivos, por exemplo, caso tenha 5 nós, um desses nós, em determinado momento, ele se apresenta algum tipo de falha, alguma coisa, a rede blockchain, ela consegue, esse mecanismo de consenso, ele consegue tolerar isso, ele se reestrutura e consegue funcionar de forma positiva, chegando a essa decisão por unanimidade, com somente os 4 nós que continuam na cadeia. Em relação à tolerância à falha bizantina, esse modelo, né, ele é um pouco diferente, um pouco mais complexo que o CFT. Além da falha de dispositivos que ele consegue suportar, ele também tem a questão de tolerância a questões bizantinas, né, ao problema dos generais bizantinos, como é conhecido, em que caso haja um desses nós, ele seja um nó malicioso, ou tente atacar de alguma forma, suprir alguma dessas vulnerabilidades, eles conseguem perceber e conseguem realizar somente a validação dos pares que são presentes, que tem essa resposta por unanimidade, ele consegue fazer esse processo de identificação. Exemplificando todos esses mecanismos de consenso que foram citados, né, a gente consegue observar a grande quantidade de mecanismos de consenso que a gente tem. Em destaque, a gente tem o Proof of Work, que talvez é o mecanismo de consenso mais conhecido. Em relação em modelo CFT, a gente tem o algoritmo de consenso Paxos, o Raft, e para cada tipo de modelo, para cada tipo de desenvolvimento que foi feito com algoritmo de consenso, existem diferentes algoritmos de consenso que podem ser aplicados, né? E com isso, em destaque para o nosso trabalho, a gente possui a utilização de 3 mecanismos de consenso, né? O primeiro deles que a gente traz em destaque é o algoritmo de consenso Raft, que ele é baseado em CFT. Ele é equivalente ao algoritmo de Paxos, né, principalmente em tolerância a falhas e ao desempenho dele, e ele possui alguns pré-requisitos. Entre os pré-requisitos que ele possui, o primeiro deles é que a comunicação dele não é confiável, que
todas as operações que ocorrem no sistema, elas são totalmente assíncronas, ele não tolera falhas bizantinas, como comentado anteriormente, existe uma necessidade que todos os nós têm que conhecer todos os pares da rede blockchain, em que fazem parte, e ele tem a escolha de um líder, e esse líder fica responsável pelo recebimento de todos os logs e compartilhamento dessas informações com todos os nós que estão na cadeia. Para exemplificar de uma forma mais fácil isso, a partir do momento, o primeiro ponto é que ocorre a eleição de um líder, a partir do momento que esse líder ele é eleito, todas as requisições enviadas por clientes chegam até ele, através de um broadcast, ele envia para todos os nós participantes e de uma forma assíncrona, esses nós eles respondem e validam todo esse processo e ele fica responsável por inserir o próximo bloco na cadeia e fazer a replicação para todo o sistema do que foi selecionado. Um outro mecanismo de consenso que é utilizado na nossa pesquisa é o Istanbul Byzantine Fault Tolerance, que é um algoritmo tolerante a falhas bizantinas, né? Um pouco diferente do PBFT, por exemplo. Esse algoritmo ele é organizado através de umas eleições. O nó que ele é eleito através de determinadas regras, né? E ele é responsável, e esse nó ele é responsável por enviar todas essas requisições que foram recebidas e compartilhar com todos os nós participantes na cadeia. E também esse nó ele é responsável pela inserção do próximo bloco da cadeia. Para exemplificar um pouco isso, a gente vai ter esse diagrama, em que existe a eleição do nó líder. A partir do momento que esse nó líder ele é eleito, todas as requisições que ele recebe são compartilhadas com ele, e ele compartilha através de um broadcast com todos os nós. Esses nós compartilham com todos os nós, inclusive com o nó líder, todo esse processo de informações que eles possuem, do processo de validação deles, e depois disso todos os nós compartilham com todos os nós a resposta, qual é o processo que eles chegaram, qual é o acordo que eles chegaram, né? E por fim, todos esses nós, eles replicam para a rede toda e retornam essa requisição para o cliente com a resposta, com o consenso que foi chegado e determinado por todos, né? E o último algoritmo de consenso que a gente tem foco nesse trabalho é o Proof of Authority, que ele é um algoritmo de consenso também baseado em BFT. Diferente dos outros algoritmos de consenso, ele não precisa resolver problemas matemáticos difíceis, porque no caso ele aposta a reputação do nó. Como funciona essa questão de reputação, né? A reputação, essa questão de aposta de reputação, ela é dada através de autoridades que são previamente configuradas, né? E elas colaboram entre si para chegar no processo de validação, no processo de verdade. As autoridades, esses nós que possuem essas autoridades, eles basicamente possuem permissões especiais, digamos assim, que utilizam esse certificado para assinatura de novos blocos. Com isso, explicando de uma forma um pouco mais clara, né? O primeiro passo que acontece é a confirmação da real identidade, por isso que eles apostam a sua reputação. Eles, antes do processo de eleição, eles validam a real identidade deles, eles se apresentam e depois disso eles realizam essa eleição que ocorre a partir do momento que o nó ele é eleito, todas as requisições desses nós, que é recebida por essa blockchain, ela passa por esse nó que foi eleito em determinado momento. Vale ressaltar que em todos esses mecanismos de consenso, o nó que foi eleito, ele não fica para sempre, né? Ele fica por um determinado período. E por esse determinado período que ele fica, ele é responsável por receber essas requisições e através de um broadcast ele envia para todos os nós da blockchain. A grande diferença desse mecanismo de consenso é que neste modelo ele faz isso totalmente de uma forma assíncrona, né? Em que todos os nós eles realizam um processo de validação que possui, validam e retornam com uma resposta única para esse nó líder que foi eleito, e a partir dessa resposta única que eles têm, eles fazem o processo de replicação para a cadeia e retornam com a resposta. Bom, em relação aos ataques DOS, né, o principal objetivo do ataque DOS é conseguir a subversão da aplicação, ou propriamente do sistema, ou incapacidade de um usuário legítimo conseguir acessar as comunicações de rede, né? E em questões das categorias que eles são, as principais categorias de ataques DOS, a primeira delas são ataques semânticos ou ataques de vulnerabilidades, exploração de vulnerabilidades, né, seja de aplicação, seja de protocolos, e também os ataques de força bruta ou também os ataques de inundação, que são bastante conhecidos, né.
A gente pode observar através desse gráfico aqui a média de duração de um tempo de ataque DOS. A gente percebe que tem como destaque aqui em que 52% dos ataques eles duram menos de 15 minutos, de um ataque DOS dura menos de 15 minutos, né? Mas para uma cadeia blockchain que seja privada, que é muito mais limitada nas questões de participantes e tudo mais, o nosso foco fica nesses 12% que são os ataques que duram mais de 12 horas e os ataques que duram a partir entre 6 e 12 horas, que estão identificados entre 8% e 4%. E na questão de pré-requisitos, a definição de pré-requisitos do nosso trabalho, né? O primeiro pré-requisito que a gente possui é que só essa nuvem IaaS seja privada ou pública, com a máquina virtual e seus flavors já pré-definidos, né, que foram pré-definidos anteriormente, e também que o cenário seja pertinente e que as máquinas virtuais elas possuam privilégios para que os seus dados eles possam ser coletados, né? Todas essas métricas que a gente precisa. Em relação aos requisitos funcionais, né, o primeiro deles que a gente possui de requisito funcional o ambiente ele deve permitir que as transações elas possam ser feitas através de APIs ou de mecanismos automatizados já em redes blockchains. O segundo desses requisitos funcionais é que as técnicas elas devem adotar que todas as transações que forem enviadas, elas devem ser coletadas, principalmente seu hash, né, para possíveis verificações, e também em relação às métricas que devem ser coletadas, principalmente a questões em relação às configurações do flavor, né, em questões dessas configurações, o processamento, a memória, as questões de rede, e também por parte da rede blockchain, a questão de latência dessas transações. E nas questões dos requisitos não funcionais, é que o sistema ele deve fornecer meios de parametrização adaptado às características desse experimento, e o segundo requisito não funcional que ele possui é que as técnicas adotadas para a captura dessas métricas, elas não podem de forma alguma afetar o desempenho da nossa aplicação blockchain. Em relação aos trabalhos relacionados, né, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar sobre esses trabalhos relacionados que foram selecionados, né, é que nenhum desses trabalhos eles atuam diretamente na área de segurança, né, mas sim eles atuam na questão de desempenho de aplicações ou comparativo de plataforma. E essa tabela aqui, ela apresenta um comparativo entre os trabalhos relacionados com os requisitos funcionais que foram apresentados anteriormente. Em relação à questão de que o ambiente ele deve permitir que sejam feitas diversas transações através de API ou que tenham mecanismos automatizados, né? Todos os trabalhos relacionados, eles possuem esses mecanismos, alguns deles limitam em quantidade de transações que foram possibilitadas serem feitas, que gerava em torno de 5 até 10 mil transações. Em relação ao requisito funcional segundo, que seria a coleta desse hash, dessas transações, nenhum desses cenários ele teve esse objetivo de fazer essa verificação, né? E em relação à questão das métricas, todos eles recolhiam algumas métricas de forma parcial. Alguns recolhiam em questão às taxas de transações, outros em questão de latência. Alguns desses trabalhos eles recolhiam a questão de memória RAM que eram consumidos durante determinado momento. Mais ou menos esses eram os parâmetros que eram pegos. Bom, em relação à nossa proposta do nosso trabalho, né? O objetivo central da nossa proposta, o objetivo geral, é que a realização de uma análise de desempenho e segurança em redes blockchains privadas durante a ocorrência de um ataque DOS interno, né? De uma forma mais específica sobre os nossos objetivos, é analisar o número de transações por minuto que uma instância consegue realizar sem que a rede blockchain dele tenha algum tipo de problema, né? Também a gente possui análise de mutabilidade e integridade dessas transações, por isso a coleta desse hash dessas transações, e também estabelecer uma relação entre o flavor dessas instâncias, né, e os ataques DOS, principalmente num comparativo entre as métricas, esses recursos que estão sendo monitorados durante esse processo. Bom, em relação ao plano de teste, a primeira questão desses planos de testes é que está sendo utilizado a plataforma Ethereum, e também é que os nós eles são configurados com os flavors que já foram pré-definidos anteriormente, né, de 2 vCPUs e 4 GB de memória RAM.
e todos eles estão instanciados numa nuvem privada, que seria o caso da nossa nuvem Che, que fica no LabP2Z. Em relação aos experimentos que aplicamos nesse trabalho, né, foram aplicados 2 tipos de experimento. O primeiro deles, ele enviava diversas transações na rede blockchain, ele possuía como objetivo a redução do tráfego de rede, ou propriamente a indisponibilização do sistema, né? E a gente visava isso, a identificação da rede em decorrência do que aconteceria com a rede em decorrência ao ataque DOS que estaria acontecendo. E o segundo experimento é que um usuário mal intencionado ele realiza ataques diretamente a um dos nós que seja legítimo, através com o objetivo de consumo de recursos dessa instância, né? Esses 2 experimentos eles vão ser aplicados em 3 diferentes cenários. O primeiro cenário ele utiliza o algoritmo de consenso Raft. O segundo cenário utiliza o algoritmo de consenso IBFT. E o terceiro cenário ele utiliza o algoritmo de consenso Proof of Authority. Em relação em questão a plataforma blockchain, né, ela foi desenvolvida por Vital Buterin em 2014. Ela possui diversas licenças. Eu não poderia dizer que ela é uma plataforma open source, mas ela permite que sejam feitas alterações no seu código e tudo mais. Isso permite em que a gente utilize outros diferentes mecanismos de consenso, né? Por exemplo, por default, ela utiliza o Proof of Work e o Proof of Authority. E com isso ela permitiu que a gente pudesse desenvolver e implementar outros algoritmos de consenso dentro dela. Os principais focos dessa plataforma são as aplicações descentralizadas e também os contratos inteligentes. Em relação à arquitetura dos nossos sets, né? Como eu disse anteriormente, a utilização de uma nuvem do tipo IaaS, com o OpenStack e o Azure, que fica no LabP2Z. Cada um desses cenários de teste ele possui 6 máquinas virtuais. Cada uma dessas máquinas virtuais ela tem como flavor de comparação 2 vCPUs e 4 GB de memória RAM. E um dessas máquinas virtuais, né, desses nodes que estão, ele é um nó malicioso que tenta explorar alguma vulnerabilidade dessa cadeia blockchain, dessa rede blockchain. Em relação aos nossos ataques, os ataques que foram escolhidos, né? O primeiro ataque que foi selecionado é o Transaction Flood, que ele é um ataque de inundação e tem como característica, né? Tem um largo volume, ou propriamente a inundação do tráfego de rede da rede blockchain, e tem como o principal objetivo trazer o congestionamento dessa rede, de todo esse processo de rede, né? Em decorrência disso, tem algumas questões que podem ocorrer e e levar o ataque DOS em diante. E um outro ataque que aplicamos, né, é o SSH Flood. É um ataque de exploração de protocolo. No caso, seria com o protocolo SSH, né? Esse ataque ele é caracterizado pelo uso de recursos. Ele basicamente envia pacotes na determinada porta, indicando a intenção de comunicação. E ele começa a enviar isso várias vezes, né? Aí eu acredito até que vocês devem estar se perguntando por que da utilização do SSH Flood, né? Ou melhor disso, o Ethereum realmente utiliza de alguma forma de troca do protocolo o SSH Flood, né? Na verdade, o nosso objetivo na utilização desse ataque, né, é trabalhar um pouco fora também de toda essa questão da plataforma do Ethereum, né? A gente gostaria de explorar vulnerabilidades que não façam parte dentro do Ethereum, né, dessa plataforma da rede blockchain, e tentar consumir recursos dessa máquina virtual e verificar como é o comportamento da plataforma Ethereum na realização de ataques que não sejam diretamente a ela, mas sim algum protocolo que não faça parte. Aí por que a escolha do SSH? Como a gente sabe, geralmente quando a gente possui um ambiente de nuvem privados, geralmente seria um indicado, na verdade, né? Eu não sei se todos aplicam isso, mas você evita uma quantidade significativa de portas que sejam abertas, né? E são poucas as portas que são abertas e são escolhidas. E uma delas que estava durante esse processo que estavam abertas seria a porta 22, e por isso a escolha do SSH Flood. Bom, em relação ao primeiro cenário, com a utilização do algoritmo de consenso Raft, a gente possui que existem 6 máquinas virtuais, como dito no nosso plano de teste, em que todos esses nós participantes, eles são nós validadores que ficam responsáveis para a inserção dos novos blocos na rede blockchain, na cadeia blockchain, e também das informações que são contidas em cada um desses blocos. E dessas máquinas virtuais, ela é um atacante ou
um validador malicioso, né, que tem o objetivo de explorar alguma vulnerabilidade. As principais características em relação a esse cenário é que o primeiro de tudo é que é uma rede, utiliza uma rede privada, né, é que a rede deles é parcialmente descentralizada. Vale ressaltar que se não utilizar que todo modelo que utiliza o modelo consorciado ou privado, eles já são automaticamente parcialmente descentralizados ou propriamente centralizados em determinados casos. O algoritmo de consenso aplicado é o Raft e os protocolos de comunicação que existem utilizam o TCP e o DP. Em relação aos ataques aplicados, né, vai ser o ataque DOS Transaction Flood e também o ataque SSH Flood. Bom, nesse primeiro gráfico que é apresentado dos resultados que foram colhidos nesse experimento, né, é em relação ao consumo de processamento durante o período do Raft. O primeiro ponto que a gente pode destacar é que realmente é um algoritmo de consenso CFT, né, porque, por padrão, algoritmos de consenso CFT eles não utilizam tantos recursos computacionais, né, como que é um grande destaque por parte desses mecanismos de consenso, e que fica observado nessa linha aqui, em que o consumo de processamento dele variou em torno de 17, 18, 15% mais ou menos, não sendo tão alarmante assim. Uma outra questão que a gente consegue observar é a quantidade total dessas transações que foram enviadas, que fica em torno de 1.800.000 transações durante esse período de 24 horas de ataque que foram realizados, né? E a gente observa que, em relação ao ataque Transaction Flood que está sendo aplicado, né, que foi aplicado neste gráfico aqui, a gente observa que a partir de 10 horas do início deste ataque, né, o ataque DOS começou a surtir efeito, em que iniciou-se, a partir desse momento, as primeiras transações que deixaram de ser enviadas, que não foram enviadas. Outra questão também é que a gente pode observar que foi a quantidade de pacotes que deixou de ser enviado, né, era bem alta durante todo esse processo, durante essas 14 horas, depois do momento em que iniciou o ataque ao DOS. Ele possui é bem crescente disso, chegando em torno de 20 e poucos por cento, se não me engano agora, se não me falha a memória, de transações que deixaram de ser enviadas, de todas as transações enviadas, que é um número bastante significativo num processo de 24 horas de ataque. Em relação ao consumo de memória, por padrão, ataques DOS, algoritmos de consenso CFT, eles não utilizam em grande escala também o consumo de memória, mas eles utilizam mais que a quantidade de processamento, né? Esse algoritmo de consenso, por exemplo, ele utilizou em torno de 30-33% da quantidade de processamento de memória, e as questões relacionadas às questões de transação, elas continuam se mantendo o mesmo que a figura anterior. Em relação ao segundo cenário, que é um cenário com IBFT, que é o algoritmo de consenso IBFT, ele também possui 6 máquinas virtuais. Todas essas máquinas virtuais elas são validadores, né, que são responsáveis por inserir os próximos blocos da cadeia, as informações que lá consistem, e também um desses usuários ele também é um atacante, que busca explorar vulnerabilidades dessa rede. As principais características, né, é que se trata de uma rede privada, é uma rede parcialmente descentralizada também, que utiliza o mecanismo de consenso IBFT, e possui como protocolos de comunicação TCP e UDP. E os ataques aplicados foram o Transaction Flood e o SSH Flood também. Bom, o primeiro ponto seria verificar esse gráfico de consumo de processamento durante o ataque Transaction Flood, né, nesse mecanismo de consenso. O primeiro destaque que a gente consegue observar é que realmente algoritmos de consenso que são BFT, eles possuem um maior consumo em relação à quantidade de processamento que é utilizado, né? A prova disso em comparação com o Raft, por exemplo, é que o Raft, enquanto ele utilizou 17, 18, 19%, esse algoritmo de consenso ele tem utilizado em torno de 55% ou mais durante grande parte do processo. A gente consegue perceber como destaque que ele possui uma grande estabilidade durante as primeiras 20 horas de duração do ataque, né? Em que ele se manteve totalmente estável durante todo esse processo, e a partir do momento em que o
o processamento dessas máquinas ela começou a cair, né? Vale ressaltar que quanto maior o processamento desse mecanismo de consenso, BFT, quanto maior o processamento, maior a quantidade, maior a agilidade, rapidez da validação das transações, a inserção de novos blocos na cadeia. Quando esse processamento ele começa a cair, essas transações também elas começam a ficar, o processo começa a ficar mais lento do que era. E com isso a gente tem que, a partir desse momento, a partir das 20 horas de aplicação, começa a surtir efeito o ataque DOS Transaction Flood que está sendo aplicado, né? E a gente percebe que durante esse período de 4 horas, né, ele teve uma quantidade significativa de perda de transações que não foram enviadas, né, chegando a um total de 2 milhões e 200 mil transações que foram enviadas. Contudo, a quantidade de transações que deixaram de ser enviados em vista disso é em torno de 8 a 9%. Em um processo que foi 4 horas, a gente poderia considerar que é bastante coisa, bastante transações que deixaram de ser enviadas, né? E a gente percebe isso na decorrência da quantidade de processamento, em que ele começou com 55%, por exemplo, e no final de todo esse processo ele estava com 32,58%, que dá um gap bastante grande em comparação do início ao fim dele. E isso resulta também na quantidade de transações que não foram enviadas. Em relação ao consumo de memória, né, por padrão, através da literatura que a gente tem, é que mecanismos de consenso e o BFT eles não utilizam tanta memória. Isso fica exemplificado aqui nesse gráfico, né, em que a média de utilização de memória ela varia em torno de 23%, 24%, 25% durante todo esse processo, e o consumo dele fica de uma forma linear, de uma forma que não tem, que não afeta negativamente esse cenário que está sendo aplicado. Bom, em relação ao terceiro cenário que foi aplicado, que é com o algoritmo de consenso Proof of Authority, né, a gente possui a utilização desse algoritmo de consenso e também a gente possui 6 máquinas virtuais. Todas elas também são validadores, são responsáveis no processo de inserção de novos blocos das informações que possuem dentro dessa rede blockchain. E também a gente possui que um desses nós ele é um nó malicioso que busca explorar vulnerabilidades. E como as principais características que ele possui, né? O primeiro deles é que é uma rede privada, é uma rede também parcialmente descentralizada, utiliza o mecanismo de consenso Proof of Authority, e os protocolos também utilizados, que é por padrão isso da plataforma Ethereum, né? São o TCP e o UDP, e os ataques DOS eles são Transaction Flood e SSH Flood. Em relação ao esse mecanismo de consenso aplicado nesse terceiro cenário, em o consumo de processamento dele, o primeiro destaque que a gente tem por todo esse processo, né, é a linearidade que existe no consumo de processamento durante todo o processo durante esse ataque, né, em que a média de consumo de processamento ela girou em torno de 63% a 65% durante todo esse processo, em uma forma linear. Isso também resultou em uma boa na quantidade de transações sendo perdidas de uma forma bem a menos, digamos assim, né? A gente percebe que a partir das 10 horas de ataque, do ataque que começou a apresentar os primeiros resultados da ocorrência de negação de serviço, né, em que iniciou-se a partir disso as transações que não foram enviadas, e no final de tudo esse mecanismo de consenso ele realizou em média 1.500.000 transações durante todo esse período de 24 horas de ataque. E também ele teve uma média de perda em quantidade de transações que não foram enviadas, né, em torno de 8%. Agora a gente para e pensa que em uma comparação com o mecanismo de consenso anterior, que também era o mecanismo de consenso BFT, em que este mecanismo de consenso ele perdeu em torno de 8% durante 14 horas em que está sendo percebido o ataque DOS, né? Enquanto que aquele também perdeu 8%, mas ele perdeu 8% durante o processo de 4 horas. A gente percebe que é bem significativo essa diferença, né? De como esse algoritmo de consenso ele foi mais convincente, digamos assim, e se manteve mais estável durante todo esse processo. Novamente, em questão à memória que é consumida em cada nesse mecanismo de consenso, nesse cenário, né, a gente percebe que não houve nenhum processo de alteração durante todo a ocorrência do ataque, né, em que ele se manteve numa estabilidade em torno de 15% a 16% durante todo esse processo, durante todo esse período.
Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre análise desses resultados, né? A primeira comparação que é feita é em relação ao total de transações que foram enviadas. Então, certo, o principal destaque que a gente possui para neste gráfico, né, é o algoritmo de consenso IBFT, que ele passou das 2 milhões de transações que foram enviadas durante todo esse processo de 23, 24 horas. No caso desse gráfico, está em 23 horas. Em comparação aos outros algoritmos de consenso, ele desde o início ele se demonstrou um melhor desempenho, né, no quesito de transações que foram enviadas, na questão de quantidade que são enviadas, e no final de tudo ele atingiu mais de 2 milhões de transações. O que apresentou o pior desempenho foi a utilização do Ethereum com o mecanismo de consenso Raft, que desde o início ele não demonstrou um bom desempenho durante todo esse processo. Chegando ao final de todo o processo dessas 24 horas, ele atingiu um pouco mais de 1 milhão de transações que foram enviadas, né? E o algoritmo de consenso Proof of Authority, durante todo esse processo, ele se manteve de uma forma bastante linear e bastante estável, com um crescimento médio que se manteve do início ao fim bem parecido. Para exemplificar isso de uma forma um pouco mais clara, para a gente conseguir ver essas diferenças em comparação principalmente com o que aconteceu do consumo de processamento, pelo menos, a gente tem esse próximo gráfico, que ele faz um comparativo de quantidade de transações por minuto, que ele faz esse comparativo de quantidade de transações feitas por minuto, né, em que, como eu disse anteriormente, o IBFT, desde o início, ele se demonstrou um algoritmo de consenso em questões de quantidade de transações enviadas com destaque, né. Desde o início de todo esse processo, ele enviou em torno de 1.530 transações sendo enviadas por minuto. Contudo, quando o processamento dele começou a cair, e ele começou a apresentar os ataques de negação de serviço, essa quantidade de transações ela foi caindo de uma forma bastante significativa. A gente pode observar que existe um gap muito grande entre o que estava sendo enviado de 1.530 transações para o início da ocorrência dos ataques DOS, que seriam que, desse primeiro momento, começou a ser 900 e, por fim, terminou em torno de 720 transações sendo enviadas por minuto, né? Ou seja, em comparação do momento em que iniciou o ataque DOS com um fim, ele perdeu mais da metade da quantidade de transações que eram enviadas por minuto. Um destaque muito grande na questão de transações enviadas por minuto é o algoritmo de consenso Proof of Authority, que a gente observa que ele manteve um gráfico bastante linear, durante todo o processo ele teve poucas perdas, em que ele iniciou com 1.140 transações por minuto e finalizou todo esse processo com 920 transações por minuto. Ou seja, ele perdeu um pouco mais de 100 transações enviadas por minuto durante todo esse processo da ocorrência do ataque, né? E o Raft, ele apresentou o pior desempenho na questão de transações, né? Ele iniciou com 920 transações sendo enviadas por minuto, e por fim de todo esse processo ele estava com 630 transações enviadas por minuto. Esse gráfico a gente percebe o quão instável foi o processo do IBFT, por mais que ele tenha sido um número expressivo de transações que ele enviou no geral, né? Ele teve uma perda muito grande, em que chega no final disso, a quantidade de transações enviadas por minuto eram quase comparativas ao que estava sendo enviado pelo Raft, por exemplo. E na decorrência de um tempo em que esse processo poderia ocorrer, né, claramente se percebe que o Proof of Authority ele teria um melhor desempenho ao longo do tempo, em comparação a ele na questão de transações enviadas até no total geral, de forma geral. Este gráfico ele apresenta a quantidade de transações que não foram enviadas, né, que deixaram de ser enviadas. O Raft nesse cenário ele dispara consideravelmente na quantidade de transações que não foram enviadas, em que a gente tem em torno de 280 mil transações que não foram enviadas, desse total de 1 milhão e 100 mil transações que foram enviadas, mais ou menos. E outro destaque que a gente possui, né, é em relação ao IBFT. O IBFT ele começou a perceber um ataque DOS bastante tempo depois, em comparação com o Raft e com o Proof of Authority. Contudo, a gente percebe que a partir do momento que ele começou a perceber essa quantidade de transações, ele teve uma adesão muito grande de quantidade de transações que não foram enviadas, né? Chegando no fim desse processo, ele já tinha até mesmo passado a quantidade de transações que não foram enviadas em comparação com a plataforma Proof of Authority no final de tudo, sendo que ele ainda deixou de enviar 100
162 mil transações, enquanto que o Proof of Authority deixou de enviar 133 mil transações, né? Mostrando essa diferença, esse curto intervalo que teve de ocorrência de ataque DOS, o quão foi prejudicial, né, para esse mecanismo de consenso. Em relação à comparação de processamento, consumo de processamento entre os três mecanismos de consenso, entre três cenários, né, a gente possui um destaque aqui para os algoritmos de consenso BFT, em que durante todo esse processo eles consumiram muito mais a quantidade de processamento durante esse período, né? Vale ressaltar mais uma vez que a partir do momento em que o IBFT ele começou a ter perda, a não envio de pacotes, né, ou começou a notar a ocorrência desses ataques DOS, ele começou a perder significativamente também a quantidade de transações que eram enviadas. E nesse quesito a gente observa aqui o algoritmo de consenso Raft, que por todo o processo ele não teve um grande consumo de processamento. Em relação ao consumo de memória que possui, né, a gente consegue observar que o algoritmo de consenso, os algoritmos de consenso BFT, eles realmente não utilizam um grande diferencial de memória que está sendo consumido, né? Durante todo esse processo eles se mantiveram bastante estáveis. O algoritmo de consenso Proof of Authority, principalmente, ele se manteve ali na questão de 15% a 17%, e o IBFT ele se manteve na questão de até entre 23%, 24% e 25%, enquanto que o algoritmo de consenso Raft, ele obteve um pouco mais, os consumos de memória um pouco maior, chegando a 33%, em torno de 33% mais ou menos de todo esse perfil de consumo. Bom, em relação a toda essa análise que foi feita, né, foi gerado esse primeiro gráfico para apresentar para vocês, em que ele apresenta os aspectos gerais do Flavor em relação aos algoritmos de consenso que foram apresentados, né. Ele faz uma comparação entre os três algoritmos de consenso e as métricas de processamento, de memória e de transações. O primeiro ponto que a gente destaca na questão de processamento, em questão a Raft, ele realizou em torno de 900 transações por minuto e teve um consumo de 20% de 2 vCPUs. No caso do IBFT, ele teve uma máxima de 1.500 transações, utilizando 55% de 2 vCPUs, enquanto que o Proof of Authority teve em torno de 1.100 transações sendo enviadas por minuto e um consumo de 67% de 2 vCPUs. Na relação da memória, né, o Raft ele tem um consumo de 33% de 4 GB de memória RAM, o IBFT ele teve em torno de 25% de 4 GB de memória RAM, e o Proof of Authority ele teve 17% de 4 GB de memória RAM. Em relação à questão de transações, né, que possam ser enviadas, que é considerado até a utilização com o Raft até de 900 transações não contínuas e 700 transações de formas contínuas. Em relação ao IBFT, são 1.500 transações não contínuas e 900 transações contínuas. E o Proof of Authority, em nosso entendimento, ele poderia utilizar em torno de 1.000 transações de forma contínua durante todo esse processo de execução da cadeia. Esse segundo gráfico, né, ele é uma tabela que apresenta a relação do Flavor e dos seus recursos, né, do mecanismo de consenso dos ataques DOS. A gente possui essas métricas que foram coletadas em comparação com o Raft, com o IBFT e com o Proof of Authority. O primeiro ponto que a gente destaca é o início da percepção do ataque DOS, né, em que no Raft foi em torno de 600 minutos, no IBFT foi em torno de 1.200 minutos, e no Proof of Authority em torno de 600 minutos. E o fim desse ataque DOS foi para o Raft em torno de 1.380 minutos, no IBFT também, e no Proof of Authority também. Em relação à taxa de transações que estava sendo enviado no início do ataque DOS, que seriam nesses 600 minutos, por exemplo, na questão do Raft, estava sendo enviado em torno de 720 transações por minuto. No IBFT estavam sendo enviadas 900 transações por minuto e no Proof of Authority 1.050 transações por minuto, e a taxa de transação que estava sendo enviada no final da ocorrência desse ataque do ataque DOS em 1.380 minutos, a questão do Raft estavam sendo enviadas 630 transações por minuto, no IBFT 720 transações por minuto e no Proof of Authority 920 transações por minuto. Em relação ao consumo de processamento no início do ataque DOS, né, no Raft a gente estava em 9,23%, no IBFT em torno de 48% e no Proof of Authority em torno de 66%. Em relação ao consumo de processamento no final do ataque DOS, a gente estava em 7,52%
no IBFT em 32,58%. A gente percebe já esse gap, né, principalmente no IBFT, e no Proof of Authority estavam em 65%. Em relação ao consumo de memória durante o início do ataque DOS, a gente tem que o Raft estava com consumo de 26%, o IBFT em 25%, e o Proof of Authority em torno de 14% e 15%. E no final desse ataque, o consumo de memória estava no Raft em 29%, no IBFT estava em 24%, e no Proof of Authority ele estava em torno de 15%. Bom, em relação às considerações finais que a gente tem, né, é que blockchains privados ou consorciados, eles podem sofrer ataques DOS se eles forem configurados somente para satisfazer as necessidades das aplicações, né. Em relação aos resultados que a gente tem, é que a execução de DOS, seja ele intencional ou não intencional, ele é suficiente para gerar atrasos e filas de requisições em relação a essas transações. E também a gente tem que mecanismos de consenso BFT, eles consomem mais recursos computacionais em comparação com algoritmos de consenso CFT. E em resumo, né, o estudo de veridade entre o flavor de uma instância e o mecanismo de consenso aplicado, ele se torna necessário para oferecer suporte a ataques DOS básicos. Em relação aos nossos contratempos que a gente teve, né, em comparação ao que foi apresentado na qualificação e também no nosso plano de mestrado, né, inicialmente todos os experimentos eles eram para ser utilizados no Hyperledger Fabric, mas por algumas questões, por alguns contratempos que a gente teve, e a dificuldade de ser limitada e as problemáticas em relação à aplicação de mecanismos de consenso do Hyperledger Fabric, ele foi alterado e trocado para o Ethereum. Outra questão também é que a gente não teve tempo para fazer esses plugins, né, que seriam o BFT e o Proof of Authority no Hyperledger Fabric. A gente teve a questão da pandemia também, que o laboratório ele ficou inacessível durante esse período. E também, e outra questão também que a gente queria ressaltar é que, desde então, o Hyperledger Fabric, desde o início do ano passado, eles prometeram para a gente que vai estar sendo implementado um algoritmo de consenso BFT durante todo esse período, mas até o momento ele não foi divulgado ainda esse plugin. A gente acredita que seja pela dificuldade também e pelo desempenho que esse algoritmo de consenso tem que apresentar na plataforma Hyperledger, por isso esse atraso todo que se torna um pouco mais complexo de ser utilizado, né, em comparação com o Raft que está sendo atualmente. E também, durante esse processo que a gente teve, né, que a nuvem, durante esse processo, ele estava em processo de reconfiguração, né, e durante esse processo, o professor Guilherme e o professor Charles sabem muito bem disso, a gente teve que fazer um upgrade, teve algumas determinadas coisas que a gente teve que fazer, e com isso, e depois disso tudo, dessa reconfiguração, a gente atualizou o OpenStack para a versão Usury, que está sendo utilizada atualmente no laboratório. Bom, em relação aos futuros trabalhos que a gente possui, é que durante o processo que foi até apresentado na qualificação, a gente realizou testes com o Raft na questão do Hyperledger Fabric, né? E a gente pretende fazer uma nova publicação de um artigo que realiza a comparação entre o Raft no Ethereum com o Raft no Hyperledger Fabric e publicar um artigo nesse processo de comparação. Uma outra questão também que a gente acha bastante interessante é expandir a pesquisa em comparação com outros tamanhos de flavor, não somente com 2 VCPUs e 4 de memória RAM, e também utilizar fazer esse comparativo com outras plataformas também, blockchain, que é o exemplo do que a gente vai fazer futuramente na publicação de novo artigo em comparação com o Raft do Hyperledger com o Raft do Ethereum. E atualmente nós estamos escrevendo um artigo para o AINA 2022 que está sendo feito a 4 mãos com o pessoal da banca que está aqui presente. Em relação às publicações que foram publicadas, né, a gente teve 5 publicações publicadas até o momento, e eu gostaria de destacar principalmente a publicação que foi feita por USBSeg e também para o Computer on the Beach, que acontece aqui em Santa Catarina. Então seria isso, pessoal. Gostaria de agradecer e fico a presença de vocês e também fico aberto à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, João. Então vamos parar o cronômetro aqui. E só um breve momento para eu interromper o streaming do vídeo aqui. Vou pegar só o controle da apresentação
Novamente, só vou encerrar o streaming aqui, só um momento.